Êxodo capítulo de número 20. Nós vamos ler só o versículo 12. Amém? Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Que Deus possa, em Cristo Jesus, estar nos abençoando, meditar na sua palavra. O Espírito Santo faça com que essa palavra alcance o nosso coração. Irmão, nós estamos hoje, é o dia em que o mundo cristão celebra a ressurreição de Cristo, a Páscoa. A Páscoa é uma celebração da festa cristã, é a gente só perca para o Natal. E nós estamos aqui mais uma vez, cantando a respeito da Páscoa, cantamos hinos que falam sobre a ressurreição de Cristo. E todos os anos é assim: a gente se reúne, a gente fala, a gente repete, a gente faz isso. Falamos de Moisés, da escravidão, falamos do sangue que foi colocado nas portas, nos portais, falamos da 10ª praga que matou os primogênitos, falamos do cordeiro que foi morto para que o seu sangue livrasse o povo, o egípcio que estava ali em escravidão. E por que nós fazemos isso, irmãos? Por que nós fazemos isso todos os anos? Repetimos a mesma coisa, cantamos os mesmos hinos, falamos a mesma história. Por que é importante repetir isso? Por causa de Êxodo, capítulo 12, versículo 20, capítulo 20, versículo 12, que nós lemos: honra teu pai e tua mãe, porque para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Há pelo menos, irmãos, duas maneiras da gente chegar à conclusão de que alguma coisa é verdadeira. Uma das maneiras é através do método científico, exame de laboratório, regra científica. É um outro método. Por exemplo, como é que a gente vai saber qual é o nosso tipo de sangue? Através do exame. Só tem condição de saber através de um exame. E além da gravidade, como que a gente sabe? Através de método científico. E uma outra forma, o testemunho. O método científico, ele não é o único caminho para falarmos da verdade e nos chegarmos a uma conclusão de que alguma coisa é verdadeira. Por exemplo, nós estamos reunidos aqui hoje, cada um de nós, e nós estamos realizando esse culto. Se lá na frente alguém perguntar como foi o culto do dia 20 de abril de 2025, aí você, quem sabe daqui a 10 anos, você possa lembrar e dizer: foi assim, nós reunimos aquela noite, nós cantamos os hinos, a irmã Divina, a irmã Raimundo cantaram hinos, a Solange, a Wendla, tivemos irmãos que oraram, estavam presentes no irmão tal e tal. Eu sei disso porque eu estava lá. Eu estava lá, eu presenciei. E essas pessoas que dizem isso é verdade porque eu estava lá, são chamadas de testemunhas. Esse é o método para se comprovar que algo é verdadeiro, o testemunho. Não sabemos, irmãos, o que Deus é, que Deus é o único Deus verdadeiro, por meio do experimento científico. Não tem como saber. Mas, porque alguém disse a respeito dele, alguém falou a respeito dele, alguém escreveu a respeito dele. Então nós sabemos sobre Deus. Alguém disse: eu tive uma experiência com Deus. E outra pessoa diz: eu também tive uma experiência com Deus. E foi assim que a Bíblia foi escrita. Quem escreveu
Gênesis? Foi Moisés. Moisés viveu muitos anos, muitos anos depois de Noé, depois de Abraão, depois de Adão e Eva. E como que ele soube tudo isso? Nós podemos crer que Deus revelou a ele, nós podemos crer também que foi transmitido de geração em geração a história, que foi passada. Quando Deus fala com Moisés no deserto, na sarça ardente, e diz: Moisés, Moisés, tira a sua sandália, porque esse é o lugar santo. Moisés, quem fala comigo? E ele responde: sou eu sou, fala contigo. Então Moisés, a voz fala com Moisés, e quando eu sou falou com Moisés, Moisés já tinha ouvido a respeito dessa voz, ele já tinha ouvido a respeito de Deus, porque antes de Moisés, alguém já tinha ouvido a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, teve uma experiência com a voz de Deus, teve algum fruto da vida de Abraão com essa voz. Deus chama ele. Isaac ouviu a voz lá no sacrifício, quando a voz branda e diz: Abraão, pare, não faça mais isso. Jacó ouviu a mesma voz, e essas coisas vão sendo formadas através do testemunho. Que a voz, qual foi a voz que você ouviu? O que ele me disse? O que ela produziu na sua vida? Como era a sua essa voz? E à medida que foram testemunhando a sua experiência, foram percebendo que era a mesma voz, que era o mesmo Deus, e foram construindo a mesma concepção, e foi derivando, nascendo desse contar de experiências de uns para os outros, que eles perceberam que estavam sendo tocados, visitados pelo mesmo Deus, que eles falavam a mesma coisa, que eles contavam a mesma história, que eles faziam a mesma promessa. E então eles consolidaram essa ideia, essa convicção, essa fé a respeito de Deus. E esse Deus prometeu uma terra. Prometeu uma terra para Abraão. Abraão ouvia a voz de Deus. Abraão ouvia a promessa de Deus de uma terra. Abraão então transmite isso para o seu filho Isaac, que Deus daria uma terra para a sua descendência. Isaac transmite essa palavra, essa ideia a Jacó, e Jacó transmite para os seus filhos, contou para os seus filhos. E lá no Egito, durante 430 anos, vivendo como escravos, nessas 40 gerações que se passaram, eles foram contando sobre essa promessa, porque 430 anos é muito tempo, dava para esquecer tudo, mas a promessa mantinha-se viva na memória, no conhecimento de cada um ali, ia passando de geração em geração, porque eles foram contando essa história, que ouviram, que Abraão ouviu, que contou para Jacó, para Isaac, que contou para Jacó, que contou para os seus filhos, para José contou para o povo ali. E o menino, então, a gente pode imaginar, está lá no Egito, conversando: olha, o vô me contou que Deus prometeu uma terra para nós, longe dessa terra de escravidão. Aí o outro pode dizer: meu pai também contou a respeito disso. E essa história toda vão sendo contada, essa informação vão sendo transmitida, repassada de uma geração para outra, e isso vai crescendo no coração do povo chamado de Israel. E por isso que Deus faz muita questão de que a história ela seja marcada por festas e celebrações, porque as festas são exatamente para isso, para manter viva a promessa de Deus, a palavra de Deus no coração das pessoas, de geração em geração. E de todas as festas, a mais importante era a festa da Páscoa. E o que era, irmãos, a festa da Páscoa? Quando começou a festa da Páscoa? A festa da Páscoa começou quando o povo estava no Egito, escravizado, e eles começam a clamar a Deus, suplicar a Deus, já não aguentam mais, suportam mais a escravidão, os maltratos, o trabalho duro, pesado, mortes,
Então eles começam a clamar a Deus. E Moisés está lá no deserto. Deus aparece para Moisés. Então Moisés, ele vai para o Egito para libertar o povo. E antes da 10ª praga, ele fala para o povo. Ele diz: pessoal, vocês lembram que os nossos avós e bisavós contaram para nós sobre Deus, que Ele prometeu uma terra? Então, eu ouvi a mesma voz, ela falou comigo lá na sarça, no deserto. Eu ouvi a mesma voz, a mesma promessa. E eu quero notícia para vocês. Deus me disse que o tempo chegou, que é agora, que é hoje. É agora, hoje é o tempo de se cumprir a promessa que foi feita aos nossos pais e que eles nos contaram. E agora Ele me mandou aqui para a gente sair daqui. Ele nos mandou que a gente se prepare para esse momento. E como era essa preparação? Deus havia falado para Moisés que enviaria mais uma praga, 10ª praga, que o anjo do Senhor passaria aquela noite sobre o Egito e que mataria os primogênitos, o filho mais velho de cada família. Mas Ele mandou que cada família matasse um cordeiro novo de um cabritinho, pegasse ele e matasse, e derramasse o seu sangue, passasse o sangue nos portais, nas portas. E quando o anjo da morte passasse, a casa que tivesse o sangue na porta, o primogênito não morreria. E nós vamos ter que fazer isso nessa noite: matar o ovelhinho, o cordeirinho, passar o sangue na porta, celebrar a Páscoa e sair rapidamente. E Deus vai cumprir a sua promessa. Aí acontece a noite da Páscoa. Foi assim que aconteceu. A noite que o anjo passa por cima do Egito, matando os primogênitos. Foi a noite de muito choro, de lamento. Mas foi a noite da libertação do povo ali no Egito. Moisés então chega e diz: pessoal, chegou a hora, é agora. Cada um pega o cordeiro, cada um pega a ovelhinha, cada um mata, prepara, está tudo preparado, vamos fazer isso. Pintar as portas, os portais, comer rapidamente. Tudo tem que ser feito às pressas, mas tem que colocar fermento na massa, porque não vai ter tempo da massa inchar, tem que ser rápido. E aí nós passamos as refeições, e eles assim fizeram em deserto. Sai do Egito. E Deus está ordena que todos os anos o povo de Israel comemore a Páscoa. E para que comemorar a Páscoa todos os anos? Volte um pouco aí na Êxodo capítulo 12 para a gente entender isso. Êxodo capítulo 12. Vamos ver o versículo 24. Diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Para que celebrar a Páscoa todos os anos? Deus diz: olha, vocês vão celebrar a Páscoa. E quando os filhos de vocês perguntarem: por que isso? Para que esse ritual? Por que estamos fazendo isso? O que significa isso? Aí vocês vão responder: porque Deus nos tirou do Egito e nos livrou da escravidão. No capítulo 13 de Êxodo, versículo 6, diz assim: Êxodo 13, 6: 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos,
e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia contarás ao teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Irmãos, para lembrar que o Senhor te tirou do Egito. Ao versículo 13, do capítulo 3, assim: porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás como cordeiro. Se o não resgatares, será desnudado. Mas todo o primogênito do homem entre os filhos resgatará. Era um mandamento também, o resgate dos filhos. Então, irmãos, Deus está ordenando aos pais celebrarem a Páscoa, a festa da Páscoa, todos os anos, para que na celebração os filhos perguntem: o que significa isso? O que é essa Páscoa? Aquele filho que vai crescendo. Então o pai responde: nós estamos relembrando que Deus nos tirou com mão poderosa, nos libertou da escravidão. E Deus diz: conta isso aos teus filhos, testemunha de geração em geração. A primeira Páscoa, irmão, celebrada no Egito, como foi? Nós podemos imaginar, está lá aquela família com aquele cordeirinho, talvez a criança era até pegada aquele cordeirinho, e aí o pai chega lá, pega aquele cabrito e diz: eu vou ter que matar, e o filho diz: não mata, papai, não mata, e ele diz: eu vou ter que matar, me dê aqui, eu tenho que matar essa ovelhinha, meu filho, porque se o papai tem que matar, porque se não matar, não vai ter o sangue para livrar, ou é a ovelha ou é você, porque o anjo vai passar essa noite, e se não tiver o sangue na porta, você vai morrer, você é uma ovelhinha, o cabritinho, você que escolhe. E o menino então diz: pega, pai. Meu pai mata o ovelhinho, passa o sangue. Claro que não tem isso na Bíblia, podemos contextualizando o cenário. Então o menino talvez chora, esperneia, não entende, mas eles vão do Egito e saem lá. No ano seguinte, já fora do Egito, vão celebrar a Páscoa novamente. Mais um cordeiro. E o pai disse para o filho: lembra, filho, ano passado estávamos lá no Egito, tivemos que matar um cordeiro para celebrar a Páscoa. Nós estávamos lá ano passado, e agora esse ano nós vamos aqui, tem que fazer a mesma coisa, e ano que vem a mesma coisa, e faz a mesma coisa, até que aquele menino cresce, casa, tem um filho, pega o cordeiro, separa e se queima a Páscoa do ano que vem, porque não deveria se colocar cordeiro. E aquele menino então está lá, talvez briga com aquele cordeirinho que está sendo cuidado para não ser machucado, para não quebrar a perna, para não cegar o olho, isso não servia. E o pai então, no belo dia, pega o cordeirinho e diz: eu vou ter que matar. Aquele cordeirinho, o menino chora, ele não entende. Para que isso, papai? Ele pergunta: por que isso? Ele: por que é a Páscoa? E ele vai explicar, o pai conta para o filho. Diz: olha, foi assim que Deus tirou nós lá do Egito. Para nos tirar do Egito custou o sangue do cordeiro, para mim não morrer. E aí ele vai dizer: eu estava lá, eu presenciei aquilo, quando aquilo aconteceu, eu era mais ou menos da tua idade, meu filho. Quando Moisés chegou lá e me tirou, eu chorei igual você também, não entendia, não compreendia, mas eu nunca mais esqueci daquilo. E é por isso que eu estou fazendo isso, para ensinar para você. E esse menino, todos os anos, vê o pai celebrar a Páscoa. Quando o filho dele nasce, é a mesma história. E assim vai passando de geração em geração, vai se repetindo, vai passando, vai sendo testemunhado. Até que passam 2000 anos. De repente, está lá Israel, João Batista batizando no Rio Jordão. Jesus entra em cena, Jesus entra a ser batizado. João Batista aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
contar a história da Páscoa para os nossos filhos. Nós devemos contar a história do Natal, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós devemos contar a história da Páscoa todos os anos, para que ele saiba que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que ele saiba que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi necessário a morte de Cristo para nos libertar da escravidão do pecado. Por isso é importante nós contarmos que a nossa salvação custou o sangue do Cordeiro, o Cordeiro é Jesus. Por isso é que Jesus, na última Páscoa, com seus discípulos, ele pega um pedaço de pão, ele parte, reparte em pedaços, entrega para os discípulos e diz: como? Isso é minha carne. Pega o cálice, dá o vinho para eles e bebam. Esse é o sangue, meu sangue, o sangue da nova aliança. Daqui para frente não é mais necessário matar um cordeirinho. Daqui para frente não é mais necessário matar um cordeiro, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora é a minha carne, agora é o meu sangue. E por que eles entenderam tudo isso? Por que os discípulos entenderam isso? Porque durante 2000 anos foi celebrado a mesma coisa. Isso foi testemunhado, isso foi passado. E por isso, esse mandamento: honra teu pai e a tua mãe, não tem só a ver com o pai mandar o filho estudar e ele obedecer. Não tem só a ver com o pai dizer: olha, você tem que dormir cedo, não ficar acordado até tarde. Não tem só a ver com o pai dizer: desliga a televisão, vai dormir, e o filho fazer isso. Desliga o celular, vai dormir. Vai ler um livro. Não saia para a rua e fique até tarde. Não tem só a ver com isso. Não é só isso que está falando aqui. Honra teu pai e tua mãe. Não é só questão de obedecer pai e mãe. O filho que obedece pai e mãe tem juízo. Ele é um filho ajuizado. O que tem a ver Êxodo 20, 12? Honra teu pai e tua mãe. É o seguinte: nosso Deus, Ele é a verdade que se transmite pelo testemunho. O que Deus está dizendo para Israel em Êxodo 20, versículo 12, é o seguinte: vocês saíram do Egito, vão entrar na terra que eu vou dar para vocês, numa terra que eu prometi para os pais de vocês. Então, não se esqueçam que foi eu que tirei vocês com um braço forte, com a mão poderosa. Não foi Moisés. Moisés foi apenas um instrumento meu. Fui eu que tirei vocês. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam que tirar vocês de lá custou o sangue de um cordeiro. E contem isso, falem isso para os filhos de vocês, como os pais de vocês contaram para vocês. Falem de mim, falem da minha autoridade, falem que eu sou o único Deus, como os pais de vocês me falaram. Por isso que a gente vê muita expressão na Bíblia: o Deus dos nossos pais. Por que essa expressão, Deus dos nossos pais? Porque ele dizia: Deus Criador, o Deus que eu sirvo é o único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que eles falaram isso? Exatamente por isso, porque eles eram transmitidos essa mensagem. Então, honrar pai e mãe, irmãos, é falar aquilo que você aprendeu do seu pai e da sua mãe. Para o povo de Israel era isso: honrar pai e mãe, e a muito além do que a obediência ao pai, que estava embutido também, mas era de transmitir essa mensagem, de contar aos filhos sobre o Deus deles, de contar aos filhos que era o único Deus que tirou eles da terra do Egito, da escravidão. Conte essa história 2, 10, 100, 1000 vezes, o quanto necessário for, para que eles nunca se esqueçam isso. E a gente pode fazer um exercício de raciocínio. O que Deus está dizendo é: quando vocês estiverem em Canaã, não abandonem Deus dos seus pais. Não se esqueçam das histórias que seus pais contaram para vocês, a meu respeito. Honrem os seus pais, ouçam o que eles ensinam.
de vocês caminharem em fidelidade com os seus filhos, e vocês, filhos, lembrem que seus pais contaram a vocês. Uma outra tradução diz, a gente vê uma outra palavra, o próprio Paulo, ele vai repetir isso: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Então, outra tradução disso seria: filho, tema a Deus e seus pais. Não se esqueça do Deus dos seus pais. Não se esqueça da tradição que foi contada para vocês. Não se esqueça dos mandamentos do Deus dos seus pais. Não se esqueça da vontade do Deus dos seus pais. Não se esqueça das ordens do Deus dos seus pais. Abraão ouviu a voz, ele agiu em obediência à voz de Deus. Isaac viu o fruto da justiça na vida do seu pai, que Deus havia feito na vida do seu pai, e ensinou a Jacó, seu filho. Jacó também teve que ouvir a voz de Deus, e seu pai, Isaac, ouviu o seu avô Abraão e contou para ele. Jacó ensinou seus filhos, ensinou José a temer a Deus. Ele foi temente a Deus ali no Egito, e foi contada para aquela geração que nasceu ali, e foram contando uns para os outros. E Deus é assim, irmãos, a gente vai passando de geração em geração, contando, dando testemunho de fé desse Deus. Testemunho de Deus na sua vida, para os seus filhos. É essa a vontade de Deus para nós. Era essa a mensagem da Páscoa. Deus, olha, celebre a Páscoa, para que seus filhos, quando vão vocês celebrando, perguntem: o que é isso? O que significa matar esse cordeiro? E vocês digam: foi por causa disso, porque Deus os libertou do Egito e custou o sangue do cordeiro. Conte a história da cruz para os seus filhos ainda pequenos, que Jesus é o cordeiro de Deus que derramou seu sangue para nos lavar. Testemunhe Deus na vida dos seus filhos, porque pode chegar um dia em que seu filho possa chegar para você e possa dizer: pai, mãe, eu não sei se Deus existe. Pode ser que entre em uma faculdade de professores ateus que vão conhecer o nome de Deus e vão deixar isso confuso, dizer: pai, mãe, eu não sei se Deus existe. E aí você pode pegar a sua Bíblia e dizer: mas o versículo tal diz isso. E ele pode até argumentar dizendo: eu não sei se a Bíblia é de fato a palavra de Deus. E não vai mais alimentar. Você dá sermão, porque não quer mais ouvir sermão. O que sustenta, irmãos, a vida de fé não é o argumento. O que sustenta a vida de fé é seu filho crescer, chegando ao ponto de ele dizer: eu vi Deus na vida do meu pai, eu vi Deus na vida da minha mãe. Eu estava lá. Eu estava lá e vi Deus na vida deles. Eu vi eles tendo uma vida devotada a Deus, apaixonada por Deus. Eu vi Deus na vida do meu pai e da minha mãe, vendo como eles perdoavam os erros dos outros. Eu vi Deus na vida deles, da forma como eles serviam a Deus, da forma como eles se entregavam a Deus, da forma como eles se relacionavam com Deus, da forma como eles amavam o próximo, no amor ao próximo. Eu vi Deus na vida dele, vendo como eles serviam a Deus. É isso que vai fortalecer a fé. Não é simplesmente quando ele estiver lá no mundo, você pegar o versículo e ler. Mas ele veio e disse: eu estava lá. E esse Deus se tornou o meu Deus. O Deus do meu pai se tornou o meu Deus. O Deus da minha mãe se tornou o meu Deus. E eu vou mostrar o Deus do meu pai para os meus filhos, para a minha geração. Eu quero que meus filhos vejam Deus na minha vida. Eu vi Deus experimentei Deus na vida dos meus pais. Eu estava lá, eu vi. E
E pode ser que seu filho ou sua filha entre em um conflito com Deus, mas que a voz, essa voz vai ter seguido o resto da vida dela. Já olha com crise com Deus, mas a voz estava sempre ecoando nos ouvidos e no coração de Jacó. Jacó teve que lutar com Deus. O que nós precisamos aprender, irmãos, no Êxodo 20, versículo 12, é que é um mandamento que obriga os filhos. É um mandamento, porque o que é mandamento é obrigado a fazer. Honra teu pai e tua mãe. Mas que responsabiliza o pai de ensinar a respeito de Jesus os seus filhos, para que eles possam aprender e ensinar os seus filhos. Honrar Deus da tua vida. Honrar você adorando Deus que você adorou, o Deus que você serviu, o Deus que você amou, o Deus que você devotou por toda a sua vida. Cabe aos pais transmitir aos seus filhos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Do Deus que é adorado nessa casa. Qual é a vontade de Deus que é adorado na sua casa? Você está transmitindo isso para os seus filhos? Isso deve ser transmitido, não só com palavras, mas com a nossa vida, com o nosso cotidiano. É dizer, você conhece o Deus que é adorado aqui em casa. Então, louve, adore, siga o Deus que é adorado nessa casa. É você ter autoridade para dizer isso. Honre a Deus, porque é isso que você tem visto no coração. Nós temos honrado a Deus. Ouça a voz do seu pai e da sua mãe, que apresentaram a você o Deus que é adorado nessa casa, nesse lar. Aí, meu filho pode um dia chegar e dizer: eu não vi muito esse Deus sendo adorado aqui em casa. Aí já é um problema que toca no meu coração. Porque se um dia o seu filho, o meu filho estiver longe de Deus, longe do Senhor, que tristeza maior pode ter um pai do que ver os seus filhos longe do Senhor? Como o próprio apóstolo João escreveu na sua terceira carta: não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos estão andando na verdade. Não tem alegria maior para o pai do que ver seus filhos crescendo e andando na verdade. Se um dia o filho meu estiver longe do Senhor, eu quero poder colocar a minha cabeça no travesseiro e chorar por ele. Mas peço a Deus que nesse dia eu não esteja chorando por mim, por eu ter falhado em testemunhar o Senhor a esse meu filho. Possa ser que isso aconteça, eu peço a Deus que não. Mas se isso acontecer, eu quero um dia chorar mais por ele, e não chorar porque eu dei mau testemunho. E eu vou chorar por ele, mas vou dizer: Senhor, aqui o Senhor foi louvado. E eu disse aos meus filhos quem era o Senhor. Eu ensinei eles que só tem um Deus verdadeiro, que deve ser adorado e servido. Eu contei a história para eles. Jesus, irmãos, foi o Senhor que sempre se relaciona na nossa vida. Foi isso que Josué, ele transmitiu ao povo. Disse: olha, vocês escolhem quem vocês querem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem servir aos Balaíns? Vocês podem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque nós ouvimos de Deus: honra teu pai e a tua mãe. E o meu pai e a minha mãe me ensinaram que só existe Deus, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, que deve ser adorado. E o meu avô, meu bisavô, meu tataravô nos ensinou isso. E Abraão nos ensinou que só tem um Deus que deve ser adorado. Por isso Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É disso que fala o capítulo 20, versículo 12 de Êxodo. Eu oro para que Deus
a Deus para que um dia, nesse Deus diga, eu conheci Deus, conheci Deus na vida do meu pai e da minha mãe. Eu estava lá, eu vi com os meus olhos, eu vi o que é viver para Deus, o que é servir a Deus, o que é amar a Deus, o que é andar com Deus. Eu estava lá, eu vi o que é andar com Jesus na vida do meu pai e na vida da minha mãe. E eu oro a Deus, irmãos, para que isso também seja a sua oração, que os seus filhos cresçam e digam: eu amo a Deus, eu oro a Deus porque eu vi Deus na vida da minha mãe e do meu pai, do testemunho de vida que eles deram. Nossos filhos precisam saber que há um só Deus, precisam saber adorar o Deus verdadeiro, e somente o Deus deve ser adorado em todo o universo. E não se importe, meu querido, de contar essa história para os seus filhos, de novo, porque pode ser que você conte a história e ele vai dizer de novo, você diz de novo. Transmita Deus aos filhos de vocês. De novo, nós vamos orar. Ele pode perguntar você de novo, nós vamos orar. De novo, nós vamos cantar no louvor. De novo, nós vamos cantar no louvor. De novo, nós vamos para a igreja, para o culto. De novo, nós vamos. Transmita isso, esse valor aos seus filhos. De novo, nós vamos para a aldeia. De novo, nós vamos para a aldeia. De novo, você vai contribuir na igreja, ofertar e ensinar de novo. Porque através do nosso testemunho, do nosso exemplo, os nossos filhos e netos vão ver e aprender. E será que nós temos falhado, irmãos, nesse testemunho? Será que nós vamos poder chegar lá na frente e cobrar algo do nosso filho e dizer: eu não vi você fazendo isso? O que eu devo fazer? Será que nós vamos lá na frente cobrar? Eu vou estar velho e dizer para o Samuel e para o Daniel: eu vou para a aldeia, levar a palavra para os filhos. E eles vão poder dizer para mim: nunca vi o Senhor indo lá. Eu via você dia de culto na aldeia, assistindo televisão, um jogo de futebol, indo para qualquer lugar. Será que nós podemos dizer para nossos filhos começarem a trabalhar com fé e ensino na casa do Senhor para ajudar? E eles vão dizer: nunca vi você entregando o melhor para isso. Por que eu tenho que fazer isso? Será que nós vamos lá na frente dizer para o nosso filho: ame a casa do Senhor, cuide da casa do Senhor, vamos à casa do Senhor? Quando talvez nós não pudermos mais ir, ele vai dizer: eu nunca vi o Senhor sacrificando por tudo, mas se alegrando pelo mundo de Deus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a testemunhar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Nunca se esqueça que a nossa vida depende daquele que nos tirou das trevas para a luz. Viva isso e transmita isso para os seus filhos. Que a nossa vida na eternidade, ela depende do verbo que se fez carne e habitou entre nós e derramou seu sangue na Páscoa. Antes da Páscoa, ressuscitou na Páscoa. Viva isso e transmita isso para os seus filhos. Que seja assim na sua casa, que seja assim na sua vida, que essa seja a sua feliz Páscoa. Para você, para os seus filhos, para o filho dos seus filhos. Amém? Amém. Que Deus e Cristo nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado. Muito obrigado.